O Gálatas, capítulo 2, versos 16 a 21. É sobre a graça, não é sobre o homem. É sobre a graça, não é sobre o homem. Gálatas, capítulo 2, versos 16 a 21. Vamos atentar ao que nos diz a palavra maravilhosa, a palavra do nosso Deus, não é? Glória e honra sejam dados ao Senhor. Glória a Deus. Sabendo que o homem, sabendo que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Saudamos aí os quase 180 irmãos que estão conosco nas casas nesta hora. Convidamos você também para receber esta palavra do Senhor para a sua vida. O tema da nossa mensagem é sobre a graça, não é sobre o homem. Qual é a melhor palavra para definir o Evangelho de Cristo? Se tivéssemos que definir o Evangelho em uma só palavra, que palavra nós usaríamos para defender o Evangelho? Vamos tomar 3 termos fundamentais do apóstolo Paulo, que ele usa lá em 1 Coríntios 13, ele diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Será que esses termos, eles definiriam o Evangelho, o cristianismo? E a fé? Não, não é a fé. A fé, ela não define o cristianismo. Não, pastor, não. A fé não define o cristianismo, porque ela se encontra presente em todas as religiões, inclusive nas superstições, inclusive nos jogos de azar. Alguém que vai jogar, dizer: eu vou fazer uma fezinha, né? Eu vou fazer uma fezinha, então eu vou lá na loteria, vou fazer uma fezinha, vou ver se eu ganho. Então a fé, ela não define. É verdade que a fé, no sentido bíblico, ela é exclusivamente cristã. Mas a palavra, ela se perdeu no vazio do mercado de tantos simbolismos, né? Então a fé é usada hoje para tanta coisa. É o amor? Não, não é o amor. Porque ele não é exclusivo dos cristãos. Ele existe até onde não há fé. Pode não ser o amor bíblico, mas é amor, não é?
Pode não ser um amor bíblico, mas é amor. Amor que leva as pessoas a se dedicar ao seu próximo. Amor que leva a pessoa a amar a si mesmo. Embora não creia, a pessoa pode até não crer no Deus que propôs aos homens o amor, mas ela pode amar, mesmo sem ter esta fé no Senhor. Além disso, o que é mais trágico é que nós não conseguimos viver o amor. Algumas religiões podem, por seus ensinos, levar muitas pessoas a praticarem o bem, mas ele nunca infundiu, ele nunca colocou a graça à vida de uma pessoa sequer. Então não é a fé que define o cristianismo, não é o amor que define o cristianismo, embora o cristão seja conhecido pelo amor. Também não é a esperança. Não é a esperança, porque a esperança, ela é o motor de todas as religiões. Todas as religiões, elas têm uma esperança. E até sistemas filosóficos anteriores e posteriores ao cristianismo, eles trabalham com a esperança. Além disso, nós tendemos, mesmo os cristãos, a sustentar a nossa esperança na capacidade humana de construir o futuro. Muitas vezes nós trazemos a nossa esperança para a nossa capacidade do futuro que estaremos construindo. Um mito pode dar sentido à vida de uma comunidade, mas jamais pode trazer a graça a esta comunidade. Philip Yancey, um conhecido escritor cristão, escreveu o livro Maravilhosa Graça, e neste livro ele diz: maravilhosa graça a quem eu sou devedor. Nós podemos dizer que a graça é o melhor vocábulo para definir a natureza do cristianismo e do evangelho. Afinal, a nossa fé, ela é uma resposta à graça. A fé, ela é uma resposta à graça. A graça é derramada sobre nós, e pela graça derramada é gerada em nós a fé. Então a fé, ela é uma resposta à graça. O amor de Deus para conosco, ele é uma manifestação da sua graça. Nosso amor uns para com os outros, é uma expressão da graça na nossa vida. E da esperança cristã, que é uma esperança contra a esperança. É uma extensão da misericórdia de Deus. É um sinônimo da graça. Embora, sabendo tudo isso, nós cristãos temos dificuldades em viver a graça. A gente canta, né? Graça, quão maravilhosa graça. Mas a gente tem dificuldade em viver a graça, pastor Fernando. Nós temos dificuldade, por incrível que pareça. E eu quero que você fique comigo aqui nessa mensagem, para que a gente possa entender um pouquinho isso. A maioria dos sermões e dos textos escolhidos está mais para a lei do que para a graça. Nossa dificuldade em entender a graça vem da nossa dificuldade de olhar a vida sob a perspectiva de Deus, que é radicalmente diferente da nossa perspectiva. Deus nos vê através da graça. Deus olha para nós através da graça. E nós queremos ver tudo com os olhos da justiça. Em nosso relacionamento com os outros e mesmo em nossa alta compreensão de nós mesmos, Deus vê a sua igreja com a graça. Ele me vê com graça. E eu me julgo com
justiça. Alguém já disse que nós somos os maiores carrascos de nós mesmos. Nós não conseguimos viver fora de uma visão meritocrática das relações humanas. Ou seja, eu recebo por aquilo que eu faço. Eu recebo por aquilo que eu mereço. E como a gente acaba trazendo isso para a nossa vida cristã, e nós abrimos mão de viver o maior e o melhor presente de Deus para nós, que é a graça. Quantas vezes a gente fica aí, infeliz, como estava o vovô da Rosinha aí, porque esquecemos da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é a abolição do mérito humano. Onde a graça chega, acaba o mérito do homem. Acaba a meritocracia, acaba. Porque a graça, ela é imerecida. E a gente tem dificuldade em receber algo que a gente acha que não merece. A gente tem dificuldade. A gente quer conquistar. Qual foi o mérito de Noé? Gênesis 6:8. Coloca aqui para a gente, Aldo, por favor. Gênesis 6:8. Qual foi o mérito de Noé? Em quem Deus achou graça. Deus achou graça, porém achou graça aos olhos do Senhor. E a gente sempre acha o seguinte: Noé era um homem perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Noé não era perfeito, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que é a graça? É um favor imerecido, não foi o mérito de Noé. Não é sobre a graça, não é sobre o homem. Não foi o mérito de Noé, é a graça de Deus na vida de Noé. Qual foi o mérito de Moisés para poder falar face a face com Deus, como se fala com um amigo? Êxodo 33:11, coloca aqui para a gente. Qual foi o mérito de Moisés? O mérito de Moisés foi obedecer. O mérito de Moisés foi sair lá da terra do seu sogro. O mérito de Moisés foi se disponibilizar. É sobre a graça, não é sobre o homem. Depois, 33, viu? 33:11, obrigado, pastor Fernando. 33:11. Então não é sobre Moisés, mas sobre a graça. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. É sobre a graça, não é sobre o homem. Qual foi o mérito de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? Coloca aqui 1 Samuel 13:14. Qual foi o mérito de Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? E Davi é um homem referência em toda a Bíblia. Davi é um homem referência sobre o povo de Israel. E Deus vai nos dizer na sua palavra, em 1 Samuel capítulo 13 e versículo 14, que achou um homem segundo o seu coração. É sobre o homem? Não, é sobre a graça. É sobre a graça. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, seja capitão sobre todo o seu povo. É sobre a graça. Qual foi o mérito, irmãos, de Maria? Alguém me perguntou, eu acho que foi no discipulado, não lembro aonde, mas por que Deus escolheu Maria? Por que Maria foi escolhida para conceber Jesus? Por que Maria? Por que não Sara? Por que Maria? Por que não... E vá pensando aí outros nomes, né? Por quê? Por que Maria? Por que Maria? É sobre a graça, não é sobre a pessoa. Não é a meritocracia de alguém. E às vezes a gente pensa, Maria foi escolhida porque ela tinha essa lista de características de Maria.
E aí você começa a pensar na sua vida e as mulheres vão olhar e dizer: poxa, para mim ser escolhida por Deus, eu tenho que ter essa lista que Maria tinha. Mas eu não tenho essa lista que Maria tinha, então Deus não vai olhar para mim. Não é sobre a pessoa, é sobre a graça que é derramada na vida da pessoa. Qual foi o mérito de Pedro para ser escolhido como líder principal da nascente da igreja, contra a qual as portas do inferno não prevaleceriam? Qual foi o mérito de Pedro? Qual foi o mérito de Paulo para ser chamado de perseguidor a perseguido? Por que Paulo? Qual foi o mérito de Paulo? Ei, irmão, não é sobre a pessoa, não é sobre o homem, é sobre a graça. A síntese da teologia paulina da graça. A carta de Paulo aos Gálatas traz pensamentos sobre a graça. Sempre a gente pensa, André Mota, aqui, Gálatas fala muito da lei, combate, mas na realidade a epístola de Gálatas é um tratado sobre a graça. A carta de Paulo aos Gálatas traz alguns pensamentos sobre a graça que nos ajuda a compreensão desse mistério de Deus para conosco. Que mistério maravilhoso, Mateus. É o mistério da graça. Não há nada tão maravilhoso quanto a graça. Nós nos chegamos a Deus pela graça. Ah, pastor, é pela fé. A fé é uma resposta à graça. A graça de Deus, ela não é responsiva, mas ela é proativa, já diz o pastor Israel Belo de Azevedo. A graça de Deus não é responsiva, mas é proativa. Ou seja, ela nos chama em direção ao doador da graça. A graça de Deus nos chama em relação ao doador da graça. A graça não é uma resposta, a fé é uma resposta. Mas a graça não. A graça, ela é derramada sobre nós. Ela é uma ação primeira, por isso a sua proatividade. Paulo diz que aprouve, caiu bem ao Pai chamá-lo para revelar, mostrar como Ele é. Nós somos resposta, no sentido de que se alguém nos pede graça, somos capazes de oferecer, mas raramente de tomarmos a iniciativa. O modelo da graça de Deus, ele deve motivar as nossas vidas. A certeza de que Deus vem ao nosso encontro deve inspirar a nossa vida. Devemos viver esta verdade: Deus vem ao meu encontro. Não é no meu mérito, não é sobre mim, é sobre a graça. É sobre a graça, e a graça é dele. A graça de Deus se evidencia no fato de que Ele nos resgatou da maldição da lei por meio da carne. Coloca aí Gálatas 3,13. Ele nos resgatou da lei por meio de Cristo. Ele nos resgatou da lei por meio de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O modelo da graça, ele deve motivar nossas vidas. A graça, ela está evidenciada em que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Porque eu posso perguntar: o que eu fiz para que Cristo se fizesse maldição no meu lugar? O que eu fiz? Qual o meu mérito? Qual a minha justiça? O que eu fiz? A graça foi derramada sobre a minha e sobre a tua vida. É sobre a graça. Muitas pessoas não compreendem como é que alguém que erra tanto na vida, em determinado momento encontra Jesus, se arrepende e agora vira uma outra pessoa. E as pessoas dizem: como pode isso?
porque não é sobre o homem, é sobre a graça que é derramada. E a graça não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A graça é diretamente do Pai, do trono dele, da essência dele sobre nós. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Pior que isso, a lei exige coisas demais de nós e oferece quase nada. Lei não tem nada a ver com religião, né? A religião, ela é no sentido da palavra, ela religa o homem a Deus e o homem ao homem. E nós até pregamos aqui que não é sobre religião, é sobre relacionamento. A lei parte de si mesma e termina em si mesma. A lei se torna um peso sobre nós. Falo da lei, aqui, sentido bíblico falando, meus irmãos, da lei de Moisés, da lei que veio ministrando sobre o homem. Ora, no relacionamento com as pessoas e com Deus, a lei não funciona. A intenção, ela é essencial. A intencionalidade. A lei, ela vai exigir demais de nós. Na verdade, a lei, ela acaba se tornando uma maldição. E ela gerando disputa, autossuficiência, insegurança, medo, culpa. A lei, pois, tem uma só virtude. A virtude da lei é mostrar a incompetência do homem, do ser humano. Servindo a lei, ela mostra que aquele escravo, não é? Ele é responsável para se afastar de todo o pecado. Gálatas 3:24, coloca aí para nós também. Gálatas 3:24. É sobre a graça, não é sobre o homem. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Paulo está falando aí aos judeus. Paulo está falando diretamente aos judeus o que a lei serviu. Meus queridos e amados, a graça de Deus nos justifica. Gálatas 2:16. Pastor, não é a fé que justifica? Não, não é a fé. Quem nos justifica é a graça. E a gente vai entender por que isso. Lembre-se que a fé é uma resposta à graça. Lembre-se que a fé você encontra no Evangelho e fora dele. A graça você só encontra no Evangelho de Cristo. Você só encontra graça no cristianismo. Gálatas 2:16. A graça de Deus nos justifica. Capítulo 2 e verso de número 16. Né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Enquanto as obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, a gente falou que não é a fé. A fé é uma resposta à graça. E a gente vai entender isso. O que esse versículo está dizendo é exatamente isso, se nós entendermos o que é justificar. Justificar não é tornar alguém justo. Nós temos aqui alguns legisladores das leis da nossa terra, não é? Aqueles habilitados do direito. Então, justificar não é tornar alguém justo. A justificação não faz de alguém uma pessoa justa. O que a justificação faz é considerar como justo. Considerar como justo é diferente de ser justo. Eu posso considerar você como justo, mas um juiz humano, diante da culpa, ele condena, porque ele conclui que o réu é culpado.
Deus age diferentemente. Eis o que Deus faz conosco, em Cristo e por Cristo. Deus sabe que nós somos culpados, mas assim mesmo, quando aceitamos o seu oferecimento da justificação, Deus passa a nos considerar justos. É a fé que vai fazer isso? É a graça. A fé vai ser uma resposta à graça. A fé vai dizer, eu creio. E a graça vai dizer, eu perdoo. E eu coloco a salvação na tua vida. A fé, ela vai ao encontro do que a graça já fez. A graça manifesta Deus para o pecador, que o pecador não merecia. E aí a graça traz essa manifestação. É uma ideia difícil de entendermos, porque a nossa mente é a mente da lei. A nossa mente é uma mente decaída no pecado. Em nossa mente, toda culpa tem que ser expiada. Toda culpa tem que ser expiada. Expiação é uma reparação. É um pagamento pelo erro. Então, na nossa mente, todo pecado tem que ter um pagamento. Se eu pequei, tem que ter uma expiação do pecado. Tem que ter um pagamento pelo pecado. Quando nos julgamos, não aprovamos. Porque julgamos pela justiça. Deus, se nos julgasse pela sua justiça, Ele também nos condenaria. Mas graças a Deus, é a sua graça que nos julga e justifica. Precisamos viver essa verdade. Quem me julga é a graça. E por isso, eu sou salvo. A graça, ela nos faz um. Gálatas 3:28, coloca aqui por favor. A graça, ela nos faz um. A graça nos iguala na condição de filho de Deus. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Quem é que faz isso conosco? É a graça. Quem é que nos faz um? É a graça. Quem é que nos iguala? É a graça. Na graça, o homem não é melhor do que a mulher na lei. O homem é. Na graça, a graça nos iguala. A graça diz que Deus não vê diferença entre o brasileiro e o africano, entre o norte-americano e o brasileiro, entre o brasileiro e o português. Na graça, todos são iguais. Os que têm religião e os que não têm. Os que creem em Deus e os que não creem. Difícil, né? É a graça. A graça é sobre todos. A graça é sobre todos. Agora, a fé é a resposta à graça. Todos temos o mesmo valor. E já que todos éramos merecedores da condenação. Vê Gálatas 6:3 aí para a gente. Todos éramos merecedores da condenação. É algo que muita gente tem dificuldade de entender, viu? Como é que ele é merecedor da condenação? Gálatas 6:3 diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Então, a graça, ela zerou o nosso velocímetro. A graça deixou-nos todos iguais. A vida deve ser vivida pela graça. Como eu posso viver pela graça? Como eu posso viver pela graça? Viver pela graça demanda compreensão da graça e disposição para viver pela graça. E Paulo vai falar tão bem sobre isso no texto do capítulo 3 e no verso 19 a 21. Gálatas 3 e do verso
19 a 21. Coloca aí para a gente ler. Gálatas 3, 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei para que pudéssemos vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Se a lei justificasse, a justiça teria sido pela lei. Para viver a graça, eu preciso compreender a insuficiência da lei e a suficiência da graça. Não, a lei, entenda, hoje, nos nossos dias, a lei é o mérito do homem. É o homem se justificar pelo que ele faz. E isso é impossível diante de Deus. Então a lei não é capaz de justificar o homem. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns ensinamentos onde o homem alcança favores de Deus por aquilo que ele faz. Porque isso é contra a graça. A graça diz que eu não sou merecedor de nada. Ela não diz que eu não recebo. Ela diz que eu não sou merecedor. Eu recebo. Porque a graça é derramada na minha vida. Então, para viver a graça, eu preciso compreender isso. Que de mim mesmo, eu nada posso fazer. Viver pela graça significa se render à suficiência da graça. Só a graça é suficiente. Eu não preciso mais nada do que a graça sobre a minha vida. A lei nos mostra a sua insuficiência. E por conseguinte, a suficiência da graça. Agora nós não podemos, muita gente tem medo de ensinar essa doutrina, de trabalhar nessa doutrina. Porque diz, olha, se a gente trabalhar a doutrina da graça, aí as pessoas vão pecar, porque vai dizer tudo sobre a graça. Mas Paulo responde isso. Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde ele diz, onde tem mais pecado, tem mais graça. Mas ele está dizendo, eu vou pecar por conta disso? Não. Porque a graça, ela vai produzir em mim uma coisa chamada liberdade. Que liberdade? Liberdade de não viver no pecado. A graça me libertou. Eu acho que tem uma canção que a gente canta que tem uma frase assim, que diz, a graça me libertou. Então a graça, ela nos liberta. A graça, ela nos liberta. Nos liberta de quê? Nos liberta de estarmos prisioneiros da carne, da vida na carne, do pecado. Não é fácil aceitarmos a insuficiência da lei, que significa reconhecer nossa plena, própria insuficiência. Nós temos dificuldade em admitir que não valemos nada para a salvação. Nós temos dificuldade nisso. Eu lembro que uma das maiores dificuldades minhas foi quando eu vi um hino do Diante do Trono que diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim nada encontrarás de bom. E quando eu vi esse hino, eu disse, meu Deus, não é possível que dentro de mim não tenha nada de bom, não é? Nós temos essa presunção, mas quando nós entendemos que dentro de nós não habita bem algum, aí nós entendemos a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente só vai entender a graça de Deus na nossa vida quando nós entendermos o tamanho do nosso pecado. Quando nós entendermos que nós estávamos condenados, né? Condenados. E aí eu lembro agora de uma outra canção que diz, pela cruz, né? Eu vivia condenado. E na cruz, o que é que acontece na cruz de Cristo? O que é que acontece na cruz? Na cruz está sendo derramada toda a graça do Pai, porque está ali alguém que não devia nada, está ali alguém que não tinha pecado algum, pagando por aqueles que tinham todo o pecado. A cruz é uma expressão da graça de Deus, do amor de Deus, né?
do amor de Deus que é expresso através da sua graça sobre a nossa vida. Por isso, Cristo destruiu a força da lei, ao nos justificar pela graça. Por isso, quando acreditamos em nós mesmos, e não a graça operando em nós, né? Eu devo acreditar em mim, porque a graça opera na minha vida. Mas quando nós acreditamos em nós mesmos, nós estamos edificando aquilo que Cristo destruiu. Em outros termos, para viver a graça, eu preciso me despojar da ideia de que eu posso me salvar, podendo me apresentar como bom diante de Deus. Ah, Senhor, eu não sou como aquele. Ah, Senhor, eu não sou como aquela. Ah, Senhor, eu não sou como. Você precisa se despojar desta ideia. Paulo diz: podemos todas as coisas naquele que fortalece. Paulo está ensinando que a nossa força não reside naquilo que podemos fazer, mas ela está em confiar naquele que pode fazer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é na minha força. Não há poder em nossa fé. Há poder naquele diante do qual nos rendemos pela fé. Por ter a mente do Pai e confiar na sua graça, o filho pode dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Por ter a mente de filho, Paulo pôde aceitar: a tua graça me basta. Para viver a graça, eu preciso me crucificar na cruz. Não é tão simples assim. Não é graça, mas não é tão simples assim. Não é sentar, fazer tudo o que quer e dizer: a graça está sobre a minha vida. A graça está sobre a sua vida. E o que a graça vai produzir na sua e na minha vida é a crucificação. Viver pela graça. Quem se deixa matar na cruz junto com Cristo. A graça, ela está disponível na cruz por iniciativa de Deus. Eu preciso ir até lá e me crucificar também. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Para que a graça me alcance, não posso apenas contemplá-la, eu preciso ir até ela. E onde é que eu vou encontrar a graça? Na cruz de Cristo. Onde é que eu vou me render à graça? Na cruz, quando eu me crucifico. Quando eu entendo o que foi feito na cruz. Quando eu entendo a mensagem da cruz. É uma mensagem de uma nova vida. A mensagem de que um crucificado não tem vontade própria. A mensagem de que um crucificado não olha para trás. Não pode olhar para trás, um crucificado só olha para frente. Crucificar-se é morrer para a lei. É se dispor e permitir que a velha natureza, a natureza humana, essa velha natureza que impede de desfrutarmos a graça, não tenha domínio sobre nós. Crucificar-se na cruz. Eu vou trazer agora um conceito até um pouco diferente do que você conhece. A gente sempre trabalha que o crucificar na cruz é negar a carne. Não deixa de ser verdade isso. Mas crucificar-se é desistir de fazer aquilo que Cristo já fez. É encontrar-se com Cristo, é render-se a Ele. Crucificar-se na cruz, a lei diz que devemos continuar insistindo com a intenção, culpar-nos. Crucificar é deixar toda a culpa. Crucificar é deixar toda a culpa. Fizemos isto. A principal virtude da graça é nos libertar da culpa. A graça nos liberta
da culpa. Porque a culpa, ela quer dizer que nós temos que pagar. A cruz diz, já foi pago. A graça nos isenta. A graça nos justifica. Eu não preciso mais fazer o que Cristo já fez. Eu preciso agora é me render à cruz. É me crucificar nela. Me crucificar no sentido de aceitar o que Cristo fez para a minha vida. É não querer fazer de novo o que Cristo já fez. Somos aquele filho da parábola do filho pródigo. Como a história bíblica na qual Deus aceita. Embora nenhum de nós seja Deus, Ele nos aceita, mesmo com toda a nossa rebeldia. No plano relacional, eu preciso me despojar da ideia de que posso viver segundo a lei, segundo os meus méritos. E aí, tem gente que quer guardar um certo dia da semana. Eu sempre digo, não há problema em guardar qualquer dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não há nenhum problema. Pastor, eu vou tirar um dia da semana e não vou fazer nada nesse dia. Nenhum problema. O problema está quando você diz que fazer isso vai trazer a salvação para você. Eu vou ser salvo porque um dia na semana eu não faço nada. E a cruz? E a graça derramada sobre a nossa vida? Onde é que ela fica? Então eu não posso levar de novo, querer fazer de novo o que Cristo já fez. Não é o meu desejo que vive, é o desejo dele. É na cruz que eu me identifico e permito que ele viva em mim. É isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, por que eu vou ficar ansioso? Se ele vive em mim, não é o meu desejo, é o desejo dele. Não são os meus valores, é os valores dele. Há um raciocínio não muito sábio, feito pelos adversários da graça, onde leva ao pensamento que nós já falamos aqui. Se Deus é graça, nós estamos livres para pecar. Não é isso. Bem longe disso. Quem diz isso não entendeu a graça. A graça não é indulgência para o pecado. Ela não é o perdão antecipado. A graça é uma vida que foge, que se distancia do pecado. Permitir que Cristo viva em mim significa deixar o meu eu lá na cruz, onde Cristo foi crucificado, para ser controlado por Ele. O que acontece com o corpo, o que aconteceu com o corpo de Cristo? Ele foi tirado da cruz, levado para o túmulo e ressuscitado. Jesus, ele, quando o seu corpo é tirado da cruz, ele deixa de ter o controle sobre o seu corpo. Quando nos deixamos crucificar na cruz, nós perdemos o controle sobre nós mesmos. É Cristo, por seu Espírito Santo, que nos controla. O controle do Espírito Santo não é o controle da lei, e sim o controle da graça. A graça nos leva a um novo tipo de relacionamento com Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé, queria convidar o Ministério de Louvor. Eu acho que pelo menos o que está na minha mente aqui agora é pela cruz. Cruz, ele me chamou, simplesmente me atraiu, não é? Então, meus queridos amados, a graça nos leva a um novo tipo de relacionamento com Deus. A graça nos alcança.
E tem início um novo tipo de espiritualidade, quando damos permissão para que Ele, por meio do Filho e do Espírito, viva em nós. Quando Ele vive em nós, somos alcançados por um novo tipo de confiança, nele marcada para descanso. Passamos a descansar no poder de Deus. Só quando Cristo vive em nós, a graça nos basta. Não é isso que Deus disse a Paulo? A minha graça te basta. Como consequência deste viver de Cristo em nós, podemos adentrar a um novo tipo de relacionamento humano, baseado na graça. Entenda a graça, viva a graça que é derramada sobre você. A graça não traz culpa, a graça não condena, a graça vai mostrar que foi entregue a mim e a você um grande presente.